Olá, boa noite, amigos. Bom estar aqui novamente com vocês. Hoje é dia 11 de março de 2021 e nós somos do Grupo Espírita Fraternal Recomeço. Meu nome é Vanice, para quem ainda não me conhece. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao tema da segunda-feira, como sempre fazemos. Só que hoje esse nosso estudo pode ser um pouco mais descontraído. Vocês podem interagir, né? Vocês podem estar aí colocando sugestões, perguntas, né? Hoje vocês podem interagir. E nós continuamos com o tema da segunda-feira, que é a reencarnação. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre isso, fazermos as nossas reflexões. Mais uma vez, boa noite a todos, que eu estou vendo que estão entrando aí. Sejam bem-vindos a este grupo abençoado, onde nós temos um único ideal, que é promover a iluminação no planeta, né? Buscar o despertar de todos nós, todos juntos, buscamos o nosso despertar para a vida maior, né? Para a grande vida. E a reencarnação está super dentro deste nosso objetivo, né? A reencarnação é um tema muito amplo. Existe muito conteúdo acerca deste tema, existe muita coisa a ser estudada, a ser aprendida, que nós ainda desconhecemos, né? Nós ainda apenas engatinhamos. Mas vamos aqui falar um pouquinho. Hoje eu gostaria de me deter um pouquinho mais nos laços de família, né, e a reencarnação, que eu acho que é um tema muito importante para todos nós, né? Todo o estudo do Allan Kardec, toda a codificação de Allan Kardec, ela culmina na reencarnação. Todo o conhecimento que ele nos traz não faria sentido se nós não acreditássemos na reencarnação. Existem muitas pessoas ainda que duvidam, que não acreditam, mas é importante nós nos darmos o benefício da dúvida, né? Quando nós temos essa dúvida. Para mim, por exemplo, fica muito claro, né, com todo o estudo que Allan Kardec nos traz, a consequência de tudo que ele nos ensina, para mim, é a reencarnação, né? Porque não faria sentido nós estarmos nos aprimorando se não houvesse uma continuidade, né, do que nós estamos fazendo aqui. Se nós, ao desencarnar, nós fôssemos ou para o céu ou para o inferno e lá ficássemos eternamente, qual seria o sentido de todas as nossas vivências, né? Eu não consigo ver muito sentido nisso, né? Se no final de toda uma vida nós ainda estivéssemos condenados a viver no inferno eternamente, eu não vejo muito sentido, né? Eu não vejo muito sentido crianças que nascem doentes, por exemplo. Qual é a explicação, né? Será que Deus, nós aprendemos que Deus, em sua misericórdia infinita, é amor e bondade, somente amor e bondade. Então, como que ele permitiria uma criança nascer doente, uma pessoa adquirir uma doença para a vida toda? Qual seria a explicação para isso? Ele gosta mais de um do que do outro,
né? Existe a sorte e o azar. Então, para mim, é muito evidente a reencarnação. Hoje nós já temos a ciência a este favor, né? Que já traz muitos estudos e muitas comprovações de que existe algo além desta vida, que algo continua, né? Depois desta vida que nós estamos vivendo. Então, isso é muito importante, né? A nossa doutrina, a doutrina espírita, ela tem 3 estruturas definitivas, né? Que é a filosofia, a ciência e a religião. Religião, porque nós falamos de Deus, nós falamos de Jesus e nós ainda temos crenças que nos direcionam a eles através da religião, através do religare, né? Mesmo Jesus não tendo criado nenhuma religião, nós necessitamos ainda desse religare através de uma religião. Então, o Espiritismo é religião, o Espiritismo é ciência, porque todos os estudos de Allan Kardec foram testados, não é testado a palavra, né? Foram comprovados. Ele fazia comprovações de cada item que ele pedia a instrução dos espíritos, ele pedia comprovações. Então, o estudo que ele trouxe, a codificação, ela não foi feita do nada, né? Um espírito falou, fez uma psicografia, aquilo é lei. Não, ele comprovava cada uma das instruções trazidas, né? Então, é cientificamente provado. E filosófica, porque é uma doutrina que nos leva à reflexão, né? Filosofia é isso, né? Vamos filosofar, vamos trazer uma questão, vamos falar sobre essa questão, vamos analisar essa questão, vamos pensar sobre ela, né? Então, isso é filosofia, é esse estudo, né? E a nossa doutrina, a doutrina espírita, kardecista, ela nos leva a esta reflexão o tempo todo, né? Todos os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo nos levam à reflexão, né? O livro dos Espíritos, né? Todo feito através de perguntas e respostas, nos leva à reflexão. Este é o chamamento do Espiritismo, né? Venha estudar, né? Venha fazer as suas reflexões. Então, filosofia, ciência e religião, né? Tudo numa coisa só, tudo num estudo só. Então, voltando para a reencarnação, vamos falar aí um pouquinho, né, sobre a reencarnação. Na segunda-feira eu comecei falando, é um estudo assim que dá pra gente se aprofundar bastante, né? Inclusive eu acho que assim, em uma live só não dá pra gente falar tudo, né? Mas também assim, eu não tenho todo o conhecimento, então vamos trazendo aos pouquinhos aqui, né? Nós somos emanados da grande força criadora, né? Que chamamos de Deus. Então, quando fomos emanados, nós não tínhamos esta aparência, nós não tínhamos esse corpo. Todas as criaturas, todos os seres vivos são emanados igualmente, né? Então, nós fomos emanados de Deus, simples e ignorante. Então, aos poucos, fomos buscando as experiências para termos conteúdo, né? Porque fomos emanados em branco, uma tela em branco, um papel em branco, nós fomos emanados de Deus. Ou criados, como nós dizemos, né? Mas o mais correto é que fomos emanados da grande fonte criadora. Somos uma faísca, uma partícula da grande fonte criadora, Deus. Então, como estávamos ali como uma folha em branco, nós precisávamos experienciar, vivenciar, né? Termos experiência para termos conteúdo. E para termos essas experiências,
nós não podíamos ficar lá no plano astral, no plano espiritual. Nós precisávamos de um lugar adequado, né, para termos essas vivências, que são os planetas, os mundos, né? E para essas vivências nós precisávamos nos expressar de alguma forma. Vamos imaginar, né, de uma forma muito simples, que emanados de Deus éramos como uma pequena luz, né, um pequeno facho, né, de luz, bem apagadinha ainda, né? Então nós não tínhamos forma, não tínhamos nada, precisávamos nos revestir buscando a nossa individualidade. Éramos todos iguais, somos emanados iguais por Deus, né? Então nós precisávamos nos individualizar. Então a nossa consciência foi criando uma forma, né? Um invólucro para esse facho de luz. E como se formava isso? Não vamos entrar muito em detalhes porque é uma coisa bem complicadinha. Nós, nas primeiras encarnações, fomos criando o nosso perispírito, mas de uma forma muito rudimentar, muito simples, muito demorada, né? As primeiras encarnações, muitas vezes um espírito não chega nem a reencarnar para poder criar o seu perispírito. Ele começa a ter experiências no mundo espiritual e a sua mente, a sua consciência vai expressando, né, vai fazendo material para poder criar este invólucro, para poder criar um corpo perispiritual, que é um corpo, que é uma matéria, mas ainda não é muito mais fluídica do que o nosso corpo material, o nosso perispírito, que envolve o nosso espírito. Então, nas primeiras encarnações, elas servem para isso, primeiramente para formarmos esse perispírito. Então, depois de umas 3, 4 encarnações, né, onde na gestação nós vamos formando esse perispírito, aí sim nós passamos a encarnar, né, no planeta Terra, e aí nós já temos constituído o nosso corpo perispíritico, né, que é o perispírito. Ele é responsável por fazer a ligação entre o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, né? Ele é como um computador, falando muito simplesmente, né? É muito mais do que um computador. Mas ele vai guardando todas as informações das nossas vivências. O nosso perispírito, ele vai armazenando todas as nossas vivências aqui na Terra, no plano material, elas vão sendo registradas no nosso perispírito, através do nosso emocional, que é o nosso inconsciente, né? Tudo isso faz uma ligação e isso vai sendo arquivado nesse corpo perispiritual, né? Bem, essa é uma parte da nossa encarnação e é importante nós sabermos de tudo isso, né? Porque quando nós desencarnarmos, nós vamos levar conosco o nosso perispírito para podermos levar todas as informações adquiridas na nossa vida, né? É o nosso diário de bordo. Todas as nossas informações estão ali no nosso perispírito. Então, quando desencarnamos, levamos essas informações conosco. Chegando lá no mundo espiritual, nós mesmos, com a ajuda dos benfeitores, nós vamos nos avaliar. Nós vamos ver tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que não fizemos,
tudo que gostaríamos de ter feito, né? Então aí nós vamos, nesta primeira fase, quando nós desencarnamos, nós vamos nos recuperar de todas as nossas vivências. Muitas vezes nós temos uma vida difícil, acumulamos muitos miasmas negativos no nosso perispírito, né? Dependendo de como nós lidamos com os acontecimentos, como o nosso emocional reage a cada acontecimento. Quando nós colocamos muito peso nos acontecimentos da nossa vida, nós levamos um perispírito muito pesado, muito denso, e nós precisamos de um longo período para nos recuperarmos, nos reconstituirmos e aí sim buscar mais aprendizado e refazer uma próxima encarnação, né? Então é todo um processo longo, trabalhoso, nós precisamos estudar muito, nós precisamos nos avaliar constantemente, né? Para podermos nos refazer, para detectar os pontos onde nós precisamos melhorar, onde já está legal, né? Tudo isso depois do nosso desencarne. Quando nós vamos, aí depois de recuperados, muitas vezes precisamos desse tempo para nos recuperarmos de uma doença, né? Quando desencarnamos através de uma doença, muitas vezes levamos as impressões dessas doenças no nosso corpo perispiritual, no nosso perispírito. Então nós continuamos lá sentindo tudo aquilo que a doença nos fazia sentir aqui, os sintomas, as dores, né? Tudo nós continuamos sentindo, dependendo do nosso estado emocional, né? Quanto mais materializados nós ficamos, o que significa isso? Quanto mais apegados a a matéria, a todas as circunstâncias que a matéria envolve na nossa vida, quanto mais nós nos apegamos a tudo isso, mais materializados nós vamos, com mais impressões materiais no nosso perispírito. E aí nós precisamos de mais tempo para nos recuperar no mundo espiritual, né? Depois de recuperados, né? Cada caso é um caso, não existe regras, cada um vai passar por aquilo que precisa passar, né? Que necessita. Depois de recuperados, depois de eliminarmos muito das impressões, né, da nossa vida, aí nós vamos para locais no mundo espiritual onde nós vamos trabalhar por um tempo, estudar por um tempo, mas tudo com o objetivo de adquirir novos aprendizados para regressar ao mundo material. Porque a nossa evolução, ela se faz realmente no mundo material, né? No planeta Terra, no nosso caso, neste momento, é no planeta Terra. Aqui no mundo material, na vida corpórea, é onde nós temos mais oportunidades através das nossas vivências, através das trocas que nós fazemos com as pessoas, é onde nós temos mais oportunidade de aprender, né? Porque aprender mesmo, nós não aprendemos apenas estudando. Isso falando aqui na nossa vida mesmo. Existem pessoas que estudam muito, né? E é muito louvável. Nós precisamos estar sempre buscando mais conhecimento. Mas nós não podemos ficar apenas no plano do conhecimento. Nós precisamos praticar, né? É igual aquele estudante que está lá estudando e depois ele faz um estágio. Para que serve o estágio? É para ele realmente se colocar à prova para finalizar o seu aprendizado.
O aprendizado ele não pode ficar somente na teoria. E se nós não reencarnássemos, nós ficássemos apenas no mundo espiritual, trabalhando e estudando, nós não estaríamos fazendo esse estágio. Nós não teríamos a prática, nós teríamos apenas a teoria. Este é o objetivo da encarnação. É praticarmos, pegarmos todo o nosso conteúdo, todo o nosso conhecimento e nos colocarmos à prova, para ver se realmente nós estamos crescendo, estamos aprendendo, se nós estamos assimilando todo o aprendizado de que necessitamos, né? Esse é o grande objetivo da nossa encarnação. É um castigo a encarnação? No Evangelho tem essa pergunta, tem uma questão com essa pergunta, né? Será que é castigo? Não existe castigo no mundo de meu Deus. Deus é amor, bondade, misericórdia. E dentro dessa bondade, dessa misericórdia infinita, Ele nos deu um presente que é o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nos dá condições de fazermos qualquer coisa. Nós fazemos o que nós queremos. É claro que tudo dentro da lei de ação e reação. Toda ação gera uma reação. Se eu tenho uma boa ação, quais serão as consequências dessa boa ação? Coisas boas. Se eu tenho uma má ação, as consequências não serão tão boas. Então nós vivemos debaixo dessa lei. Não adianta espernear, né? Mas podemos escolher, né? Se queremos fazer uma coisa ou outra. Então, como nós temos esta liberdade de escolha, quando nós chegamos lá do outro lado, a nossa própria consciência nos diz se nós fizemos uma boa encarnação ou se nós escorregamos na maionese, né? É a nossa própria consciência que vai nos julgar. Não é Deus que vai nos castigar, somos nós, porque as leis divinas, as leis de Deus, que são leis naturais, que existem graças à harmonia do universo, à harmonia da vida, existem leis naturais, que são as leis de Deus. Elas já estão dentro de nós, elas estão na nossa consciência, porque lembra que eu falei lá no começo? Que nós fomos emanados desta grande força criadora. Nós somos uma partícula da grande força criadora. Então nós trouxemos como herança toda a sabedoria dessa força criadora. Não é filho de peixe, peixinho é? Nós somos filhos de Deus. Então nós trouxemos dentro de nós as leis divinas. Nós já conhecemos as leis divinas. Mesmo que a nossa consciência ainda não as acuse. Parece que nós não conhecemos, mas elas estão dentro de nós. E uma prova disso é porque nós sabemos quando nós fazemos algo certo e quando nós fazemos algo errado, né? Tem aquela voz lá no fundo da nossa consciência, ela nos mostra se nós estamos certos ou se estamos errados. E isso é a prova de que o bem e o mal está dentro de nós, de que as leis de Deus estão dentro de nós. Então, voltando lá para o nosso assunto da reencarnação, né? Eu queria me deter um pouquinho hoje nos laços de família. A reencarnação, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, né? Que fala sobre a reencarnação. E está falando que a reencarnação fortalece os laços de família. E como que é isso, né? Quer dizer assim, que quando eu desencarnar, a minha mãe vai continuar sendo minha mãe, meu pai vai continuar sendo meu pai, eu vou continuar sendo mãe dos meus filhos. Como que funciona isso? Né? Na verdade, é assim.
antes de nós reencarnarmos, existe toda uma preparação, né? Uma programação pré-reencarnatória. Então a gente começa lá no mundo espiritual, né? Como eu falei, que primeiro nós desencarnamos, né? Vamos nos deter nesta parte. Nós desencarnamos e nós ficamos em um local inicialmente para nos recuperarmos. Depois de um tempo, e cada um tem o seu tempo, quando recuperados, a gente passa para um outro estágio. A gente começa a rever a nossa última encarnação, analisar os pontos fortes, os pontos fracos, aonde nós escorregamos, aonde nós nos perdemos, onde foi que nós nos desviamos, porque nós cometemos os desvios reencarnatórios constantemente, né? Quase que todos os dias nós damos aquela desviada da nossa meta. Então, nesta segunda fase lá no plano espiritual, nós começamos a rever a última encarnação, né? Então a gente vê assim, poxa, eu me propus a fazer tal coisa, mas eu me desviei no meio do caminho, né? Por N motivos. Por muitos motivos, nós nos desviamos das nossas metas. Então, nessa segunda fase, lá no plano espiritual, a gente vai fazer esta análise profunda e, simultaneamente, nós vamos começar a nos preparar para uma próxima encarnação. É um processo longo, né? Às vezes, tem pessoas que demoram em média 100 anos para fazer todo esse processo. Mas tem pessoas que demoram muito menos, né? Para rever, tem pessoas que entendem esse processo muito rapidamente. E aí ela busca essa recuperação, ela busca o aprendizado, ela busca a sua reprogramação mais rápido, porque ela tem vontade de voltar para a matéria para realizar as suas provas mais rapidamente, né? Então, cada um tem o seu tempo para voltar, para reencarnar, para aprender. Então, enquanto nós analisamos a nossa última encarnação, nós já vamos convivendo ali com pessoas que nós temos afinidades. E junto com essas pessoas que nós temos afinidades, nós vamos nos trabalhando, nós vamos fazendo como se fosse terapia, sabe? Para encontrar em nós quais os pontos que nós precisamos melhorar, que nós precisamos nos renovar, nos transformar. Depois que nós detectamos isso, nós começamos a pensar numa nova vida. Poxa, eu quero voltar para lá, eu quero realizar este objetivo que até agora eu não consegui. Eu me preparei muito na última vida, mas eu me desviei, eu tive um bloqueio, eu não consegui fazer, eu quero voltar e fazer. E ali, junto com outras pessoas, com outros espíritos que nós temos afinidade, nós começamos a programar a nossa próxima vida, a sonhar com uma vida nova, com uma nova oportunidade, e começamos a nos relacionar com pessoas que temos afinidade. Algumas pessoas que nós já convivemos em outras vidas, sejam quais forem as pessoas, os nossos pais, os nossos avós, os nossos irmãos, os nossos amigos, né? Todas as pessoas com quem nós já convivemos, pode acontecer de nós estarmos ali convivendo novamente. E quanto mais afinidade nós temos com algumas pessoas, mais nós queremos voltar para a vida com elas. Por quê? Às vezes é uma pessoa que vai me apoiar nos meus projetos, é uma pessoa que se compromete
a me incentivar para eu fazer algumas mudanças. Eu estava lendo um caso, por exemplo, onde dois irmãos iriam reencarnar. E só que um deles tinha uma dificuldade muito grande, uma dificuldade assim em dividir, em se relacionar, dividindo espaço, dividindo as coisas. Um deles tinha muita dificuldade. Então foi programado para eles, para esses dois irmãos, que eles se gostavam muito, eles eram muito amigos, eles ficaram amigos no plano espiritual e perceberam que tinham muitas afinidades. Então foi programada uma nova encarnação para eles, eles iriam nascer gêmeos. Por quê? Porque este que tinha dificuldade em dividir as coisas, ele precisava de começar o aprendizado dele muito cedo, mesmo antes de estar aqui, encarnado. Então ele já dividiria o útero da mãe com o irmão. É um aprendizado para ele. Ele precisava deste aprendizado, né? E depois, é claro, né? Depois que nascesse, ele teria também que dividir a atenção dos pais, dividir as suas coisas, os seus brinquedos, as suas roupas. Então, esta encarnação teria o grande objetivo para ele de aprender essa partilha, né? A dividir com o outro. Todos nós temos um grande objetivo na nossa vida. Nós encarnamos em busca de realizar este objetivo primordial. É claro que nós não estamos aqui para fazer uma única coisa. Existem muitas pequenas coisas que nós nos comprometemos a realizar, mas sempre existe um objetivo maior. Conscientemente, é muito difícil de nós nos lembrarmos, né? Qual é esta minha missão? Qual é este meu objetivo? Então, por isso que é importante, muito importante, nós buscarmos o autoconhecimento, né? Nós precisamos nos conhecer. E dentro do autoconhecimento, praticar uma internalização, né? Olhar para dentro de nós, ouvir a voz da nossa consciência. Isso é muito possível, né? É como se uma voz dentro da sua cabeça falasse com você mesmo. Mas para chegar neste ponto, nós precisamos ter um pouco de disciplina. Nós precisamos ter um pouco de religare. Nós precisamos estar conectados com a nossa espiritualidade. E sem falar de religião, né? Mas falando, sim, puramente de espiritualidade. Nós precisamos estar em contato com o nosso espírito, com a nossa essência. Uma das grandes ferramentas que nós temos para isso é a meditação. A meditação né? Que é aquela meditação para dentro. Existe a meditação Yang. A meditação Yang é uma meditação assim, onde nós movimento, tem que ter movimento, né? Então nós podemos realizar qualquer atividade fazendo meditação. Nós podemos, por exemplo, estar lavando uma louça meditando. Para isso é importante nós colocarmos o nosso foco na respiração cadenciada, né, profunda, aquela respiração profunda e com ritmo, né? E estarmos com foco naquilo que nós estamos. Agora eu estou fazendo isso, né? A nossa mente tem que estar totalmente voltada para aquela atividade que nós estamos fazendo. Podemos fazer uma meditação caminhando. Olha que bacana. Fazemos um exercício físico que vai favorecer todo o nosso corpo físico e também vai favorecer a nossa introspecção,
né? No momento da caminhada, por exemplo, nós estarmos com a nossa atenção totalmente voltada para dentro, para os nossos movimentos corporais e para dentro, para minha respiração, para minha mente, né? Disciplinando a minha mente. Se eu faço, por exemplo, uma corrida, uma caminhada, ouvindo música, não tem problema nenhum, tá, gente? É muito bom também, né? E às vezes é importante você ouvir uma música e você ficar totalmente naquela música, né? Prestando atenção naquela música. Mas, por exemplo, se você fizer caminhada falando ao telefone, né? Eu já vi muita gente fazendo caminhada assim, caminhada falando ao telefone. Então, aí não é meditação, tá? Você pode até estar favorecendo ali o seu corpo, né? Porque é saudável fazer exercício físico, mas aí não é meditação. A meditação, você vai caminhar e você vai prestar atenção aos movimentos do seu corpo, aos passos que você dá, né? Como está a sua respiração. Aí sim, é uma meditação. E como eu estava falando, para nós entrarmos em contato com a nossa essência, com o nosso eu, com a nossa alma, é importante nós buscarmos a meditação para o autoconhecimento, para entendermos os nossos sentimentos, né? Para entendermos as nossas ações diárias, para estarmos refletindo sobre as nossas ações. É muito importante, né? Voltando lá à reencarnação, e como eu estava falando dos laços de família, né? Então, quando nós estamos nos preparando para reencarnar, todas as pessoas que vão fazer parte da nossa vida, elas estão ali envolvidas, né, neste preparo. Cada um tem individualmente os seus objetivos, as suas metas, mas junto com esses objetivos individuais, existe o coletivo. Nós nos predeterminamos a nos auxiliar, né, antes de nascer. Então, a minha mãe se propôs a me receber no mundo com o objetivo de me educar de uma determinada forma, né? Porque eu já trazia comigo algumas características, né, que eu precisava mudar, né, que eu precisava aprender a fazer diferente. Então, quando eu estava fazendo lá quando eu estava elaborando a minha nova vida, a minha mãe estava lá comigo, né? E nós juntas estávamos, meus pais, né? Não só a minha mãe, os meus pais, os meus irmãos, né? Muitas vezes até os filhos, né? Já estavam lá, todos juntos, já programando, né, qual seria a ação de cada um, como que nós agiríamos, né, sempre assim estruturados nos princípios da fraternidade, da solidariedade. É uma pena que nós nos esquecemos de tudo isso, né? Nós chegamos aqui e parece que tem uma nuvem na nossa consciência, e existem tantos estímulos, né, aqui quando nós estamos encarnados, tantos estímulos que nós não nos lembramos de toda esta programação amorosa que nós fizemos, né? E foi amorosa, ninguém se propõe a vir até aqui, a encarnar para fazer o mal para alguém, né? Isso é trabalho dos obsessores, né? E quando nós estamos lá, que nós temos a profunda vontade de voltar aqui na Terra para realizar algo, nós nunca nos colocamos como obsessores, nós nunca nos colocamos no caminho de alguém para prejudicar alguém, né? Pode ser que nós até fazemos esse tipo de coisa aqui, porque nós, como já disse, nos desviamos das nossas metas,
nos desviamos dos nossos propósitos, né? Então, quando nós estamos lá convivendo com uma pessoa da nossa família e nós temos atritos com essa pessoa, nós não conseguimos ter uma convivência harmoniosa com essa pessoa, o que acontece? Acontece que às vezes algumas pessoas são colocadas perto de nós porque ela está precisando de um aprendizado diferenciado. E ali no círculo da nossa família, a família toda, né, coletivamente, tem condições de auxiliar este ser, né, este espírito que veio para aprender algo, né, porque o grupo familiar sempre tem muitas afinidades, muitos objetivos em comum, né? Então, muitas vezes pessoas que não fazem parte desse círculo, algumas vezes não fizeram parte daquela programação, né, que foi feita antes de vir para cá, mas que a misericórdia divina deixa que isso aconteça, né, para que este ser seja impulsionado ao aprendizado que ele necessita. E com certeza este ensinamento ele não vai ser apenas para este ser, ele vai ser para toda a família, né? A espiritualidade, a vida, né? A vida, ela é tão perfeita, ela é tão harmoniosa, que quando nós achamos que nós estamos ensinando alguém, na verdade nós estamos aprendendo. Isso é o tempo todo, né? Todo mundo que está ensinando alguém está aprendendo algo de volta, né? Em troca, está aprendendo algo, está adquirindo algo, né? Essa é a nossa recompensa sempre. Então, os laços familiares, eles são fortalecidos pela reencarnação, porque acontece que quando nós desencarnamos novamente, nós vamos ali nos encontrar novamente com este grupo familiar. E não quer dizer que nós vamos, quando estivermos desencarnados, nós não vamos mais sustentar os papéis que nós temos aqui enquanto encarnados, né? Se eu sou filha da minha mãe hoje, isso não significa que quando eu desencarnar, eu vou ser eternamente filha dela, né? Os nossos laços, o que são esses laços? São laços de amor, laços que vão perdurar independente dos papéis que nós vamos ter depois desta encarnação, né? Quando nós vivemos amorosamente, buscando cumprir as nossas metas, nós fortalecemos os nossos laços familiares. Por isso que é importante buscar a harmonia da nossa família, né? É muito triste nós vermos famílias desestruturadas, onde as pessoas brigam, não se falam mais. É importante buscarmos a harmonia entre todos, porque estamos todos entrelaçados, nos comprometemos a vir e a nos apoiar, a nos ajudarmos mutuamente. Se nós brigamos e nunca mais conversamos com alguém da família, nós estamos fazendo um desvio reencarnatório. Aquela escorregadinha na maionese, nós estamos dando quando nós não nos harmonizamos com as pessoas da nossa família, né? E trazendo esse assunto para nossa atualidade agora, este momento que nós estamos vivendo, né, tão duro, essa pandemia que nós estamos vivendo, que é difícil para todo mundo, não está fácil para ninguém, no planeta todo, né? Olha que coisa incrível. Não existe pessoa nesse planeta que possa estar achando este momento muito legal, né? Este momento feliz.
É claro que cada um busca o seu momento de alegria, de felicidade, até mesmo para se fortalecer, né? Nós precisamos neste momento nos apoiar naquilo que nós temos de bom. Se nós temos alguém que convive com a gente neste momento, vamos zelar por esta relação. Se neste momento em que nós precisamos estar isolados, né, fazendo esse distanciamento aí das pessoas, se nós temos alguém que convive com a gente dentro de casa, vamos ser gratos a isto, a esta oportunidade. Vamos zelar pela harmonia desta relação, seja quem for essa pessoa que convive com você. É um momento de muito aprendizado. Se você vive sozinho na sua casa neste momento, busque o autoconhecimento, né? Este momento em que você tem que ficar só é um momento importantíssimo da sua encarnação. Você pediu por isso, né? Parece difícil de aceitar. Eu sei que é difícil. Quando nós estamos no olho do furacão, a gente não consegue ver mais nada, né? Mas é importante nós termos essa consciência. Nós pedimos para estar aqui neste momento. Lembra que eu estava falando até agora sobre a programação reencarnatória? Então, quando nós fizemos a nossa última programação, provavelmente foi falado para nós que nós teríamos este momento super difícil. Não sei se claramente, né, com todos os detalhes, mas muito provavelmente nós tomamos consciência desse momento e nós aceitamos. Alguns de nós talvez suplicamos para estarmos aqui nesse momento, porque é um momento de muito aprendizado. É um momento de muita luz. Não parece? Parece difícil, né? Entender que é um momento de luz. Mas é um momento de luz. É um momento onde nós somos obrigados a buscar dentro de nós a nossa essência, aquilo que é bom para nós neste momento. Nós estamos precisando nos reinventar. Então é o momento agora de analisar que caminho que eu estava fazendo. Se eu tiver que mudar totalmente o meu caminho neste momento, é porque muito provavelmente eu não estava no caminho do meu objetivo. Eu não estava no caminho da minha meta, né? Se eu tenho que fazer alguma mudança muito radical neste momento, é porque eu já estava dando um desvio reencarnatório na minha vida. E a vida que é harmonia, que é amor, Deus é amor, e vida é Deus, Deus é vida, Deus é amor, é vida. É Ele que nos rege, é este amor que nos rege e está nos colocando novamente no nosso caminho. Está nos trazendo de volta para aquele objetivo que nós traçamos um dia, né? Então, vamos viver este momento com paz no coração. Não vamos fazer críticas. Vamos buscar o que é melhor para todos nós. Vamos seguir as recomendações de higiene, de cuidados que nós devemos ter. Se você pode ficar em casa, fique na sua casa, né? Busque algo para fazer dentro da sua casa. Tem tanta coisa boa para a gente fazer dentro de casa, né? Zelar pelas relações familiares neste momento. Se você vive sozinho, busque o seu eu interior, a sua essência. Conheça-te, né? Olha que momento bem propício para se conhecer. Faça uma terapia online, né? Hoje em dia, todos os terapeutas, os psicólogos estão se disponibilizando através da internet para nos atender. Então faça uma terapia. Converse com alguém, converse com um amigo. Né? Olha que momento bom para estreitar laços. Parece que nós estamos tão separados.
mas nós estamos separados daquilo que não nos fazia bem e nós não enxergávamos. Nós estávamos num caminho automático, nós não estávamos mais percebendo a vida, né? E tudo isso que está acontecendo está nos trazendo de volta para dentro de nós. Aquela meditação que eu falei, este é o grande momento. Medite, converse com Deus, ore. É muito importante nesses momentos nós orarmos. Pelo menos uma vez por dia, tenha o hábito da prece. Conecte-se a Deus. Converse com Jesus. Converse sim mesmo. Igual nós estamos conversando aqui, converse com Ele. Não precisa falar das suas dificuldades, porque Ele já conhece, né? Mas se você tem a necessidade de falar, fale. Medite, ouça, né? Porque durante a prece nós podemos falar. Mas durante a meditação nós precisamos ouvir. Então por isso que a meditação é silenciar. Então silencie o seu corpo através de um relaxamento. Encontre o seu modelo de meditação. Relaxe o seu corpo, silencie o seu corpo e dê espaço para que Deus, que está dentro de você, converse com você, para que Ele fale, dê espaço para Ele falar. Né? Isso é a meditação. E Ele vai te falar grandes coisas. Bom, pessoal, já falei bastante, vocês falaram bem pouquinho comigo, né? Eu tô com vocês aí, tô super feliz com a presença de todos vocês aqui comigo. Agradeço muito, 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 muito. Eu vou estudar bastante e nós podemos voltar a falar sobre reencarnação, porque, como eu disse, é um tema assim muito vasto. Existe muito, muito, muito para nós conhecermos sobre a reencarnação. Como eu disse, todo o ensinamento de Allan Kardec, ele converge para essa única palavra, reencarnação. Tudo que ele nos ensina, né, através da codificação, através dos seus livros, afunila neste ensinamento que é a reencarnação. Então existe muito, muito, muito estudo, né, sobre esse tema e nós podemos estar voltando aí para falar sobre ele. Eu gostaria assim que vocês também coloquem aí pra gente, né, se vocês gostaram. Primeiro, se vocês gostaram sobre o que foi falado hoje, compartilhe, né? Tem muita gente que não sabe nada sobre isso. Tem muita gente que estuda sobre isso e gostaria de ouvir algo mais. Então compartilhe com as pessoas o nosso vídeo, as nossas palestras, né? Compartilhe com mais gente, vamos divulgar. A divulgação do espiritismo, a divulgação de coisas boas é um ato de amor, é caridade, né? Se você fizer um compartilhamento, você vai estar praticando a caridade agora, né? Então, se você gostou, se você acha coerente o que foi falado aqui, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família, dê um joinha pra gente, né? Aqui não é o YouTube, mas você pode dar um joinha pra gente saber se você tá gostando. Na segunda-feira, nós temos mais estudo, né? Nós vamos ver como vai ficar aí as nossas restrições, mas nós vamos com certeza ter a live, tá? Nós vamos ter palestra, então fique ligadinho, porque nós vamos confirmar para vocês, através do Facebook, o horário que nós vamos fazer o nosso estudo, a nossa live, tá bom?
Um beijo para tia Lola, tia Dolores, que tá aí comigo, pro seu Francisco, Marisa, a Simone e o Paulo, meus amigos do coração. Muito obrigado por vocês estarem aí. A Valquíria também eu vi aí, minha querida irmã. Minha mãezinha também que tá estudando. Nossa, pareço a Xuxa, né? Um beijo pro meu pai, pra minha mãe, né? Um beijo para todos vocês que nos acompanham e que tiveram a paciência de estar aqui comigo. Que Deus abençoe a todos nós, que a luz de Jesus nos envolva sempre, que possamos ter o nosso coração no bem, né, para manter a luz do Cristo sempre presente na nossa vida. Um beijo enorme para todos vocês, tenham um bom descanso, muita paz e muita luz. Um beijo e até a próxima.